Nós podemos começar a falar de fotônica. Fotônica são todas as técnicas onde se usa luz para efetivar seus procedimentos. Então nós temos, dentro desse processo fotônico, a luz ela é uma energia, é uma grandeza física que emite energia. Ela tem a propriedade de transportar energia de um local para outro sem necessariamente levar matéria consigo. Então ela é energia na sua essência. Qualquer processo que a gente trabalhar com luz, nós vamos conseguir algum resultado. A vida começa através da luz. A fotossíntese é por onde começa o ciclo da vida no nosso planeta. Então ela tem essa propriedade de ser uma energia de ativação. Onde eu trabalhar com luz, eu vou conseguir produzir um resultado. Tem alguma coisa dentro disso que é relacionada à física quântica. Ela deixa um pouco mais complicado, mas a própria física quântica ela foi descoberta estudando algumas características da luz sobre a matéria. Então nós temos que olhar também a luz como uma energia quantificada. Por isso que a gente fala que a luz ela é uma energia quântica. Eu sei quanto que eu coloco de energia no processo que eu estou irradiando. Por que o laser ele tem algumas propriedades que nenhuma outra técnica tem? Justamente pela tecnologia de conseguir, só o laser faz isso, emitir luz com um único comprimento de onda. Quando nós trabalhamos com a luz, quando a gente fala comprimento de onda, eu estou dizendo que essa luz ela é monocromática. E se eu colocar uma energia muito grande dentro dessa luz, nesse equipamento, eu já estou trabalhando com laser de alta potência. Toda máquina de alta potência, ela destrói tecido. Ela só é efetiva exatamente porque ela destrói o tecido. Então eu trabalho para fazer depilação. Muita energia sendo absorvida pela melanina que forma o fio do cabelo, do pelo, eu vou destruir a papila, a célula especializada que vai formar esse pelo. E eu só consigo fazer isso pela intensidade da energia que eu estou jogando. Se eu diminuir a intensidade dessa energia que eu estou trabalhando em cima dessa região, eu vou estar alimentando essa mesma papila e esse pelo ele vai engrossar e ele vai nascer mais rápido e mais forte. Esse é o conceito que a gente tem entre laser de alta e laser de baixa potência. Laser de alta destrói tecido pela quantidade de energia. Numa comparação mais simples, aquela plantinha que você tem dentro do seu escritório, se você colocar no jardim, ela vai morrer. Ou seja, para aquela fisiologia daquela planta, a luz do dia em cima dela, natural, vindo direto do sol, ela destrói aquele sistema ali. Por outro lado, aquela planta que é para ficar lá no jardim, se eu colocar dentro do meu escritório, da mesma forma ela vai morrer, porque aquela planta lá precisa de mais energia. Então nós temos uma fisiologia na nossa célula, também é similar ao nosso organismo, que eu jogando uma quantidade ideal de energia, eu consigo restabelecer aquela fisiologia. Nós chamamos de homeostase, que é o equilíbrio daquele tecido que eu estou irradiando. O conceito todo gira em torno disso. Então, laser de alta potência destrói. Laser de baixa potência restabelece o tecido. Isso tudo dentro de uma área da física que chama fotônica, conquistado pela radiação eletromagnética, que é um outro termo. Radiação eletromagnética é tudo aquilo que envolve luz. Na física, o termo luz, a gente só trata quando eu estou enxergando essa radiação. Tá? Então, primeiro ponto, por que eu consigo fazer uma cirurgia no olho, dando um tiro com alta potência, passando uma energia intensa por toda a estrutura anterior dos meus olhos e não tem consequência nenhuma ali na frente? Ele vai queimar só lá atrás, na retina, no fundo do olho. Por um contexto
que nós chamamos de fototermólise seletiva. Quem desenvolveu esse projeto, ou esse processo, esse conceito novo, foi Rox Anderson e John Parrish. Esses dois cientistas, eles trabalharam com essa fototermólise seletiva, dizendo que se eu entro com a luz de uma determinada cor, em cima de um determinado tecido, e sendo absorvido pela quantidade de energia que eu coloco, eu vou produzir algumas reações ou ações e efeitos previsíveis. Então, quando eu entro com o laser no olho do meu paciente para fazer esse procedimento cirúrgico que vai ocorrer lá na retina, aqui na frente dos meus olhos não tem nada que absorve essa luz. Se essa luz não for absorvida, ela não vai produzir efeitos. Como que isso acontece? O infravermelho, as pessoas têm um conceito um pouco errado do que é o infravermelho. O infravermelho, ele não é calor. O infravermelho, ele só vai ser calor quando ele for absorvido pela matéria. Enquanto ele não for absorvido pela matéria, ele não é calor. Então, um exemplo clássico disso é um dia de sol, aqui para a gente, chegando aí em média 30, 35 graus de temperatura, é uma radiação que vem lá do sol e a gente vê o tanto de calor que chega aqui. Estamos bem longe dele, chega 1/1000º da energia que o sol produz para a gente aqui. E aí o que acontece? Entre o sol e a Terra, seus 156 milhões de quilômetros, o infravermelho está vindo lá do Sol até a Terra. Se o infravermelho é calor, então esse espaço aí deve estar quente. Na verdade, se a gente colocar o nosso dedinho lá no cosmos, nesse espaço entre o Sol e a Terra, você vai estar numa temperatura do seu dedo de menos 260 graus. Cadê o calor? Cadê o infravermelho? Como no cosmos não tem matéria, lá é vácuo, a luz não é absorvida por nada, ela nem aparece, nem a luz visível aparece ali, por isso que é escuro. Chega aqui, quando a gente vê a luz do dia chegando aqui na Terra, a gente vê que só vemos essa luz porque ela está sendo absorvida pelos gases. Onde não tem matéria, a gente não enxerga a luz, que é um outro conceito errado. Luz visível não é visível. A luz visível, ela só vai ser visível quando ela for absorvida pela matéria. Perdão. Quando ela for refletida pela matéria. Então, tudo que a gente enxerga, em qualquer situação, nós estamos vendo uma luz que está sendo refletida. O infravermelho, de outra forma, ele só é calor quando ele for absorvido pela matéria. Por isso que lá no cosmos não é quente, porque não tem matéria. Se não é matéria, não é absorvido. Tá? Então, que relação que a gente faz isso com esse coeficiente de absorção, que está dentro do conceito do John Parrish e Rox Anderson? Que a luz da fototermólise seletiva, ela só vai ser calor, o infravermelho só vai ser calor quando ele for absorvido por uma estrutura. Então, um exemplo clássico para isso, toda matéria tem um índice de reflexão, um índice de absorção e um índice de transmissão. Dentro dela tem espalhamento, tem outras coisas envolvidas aí. Tá? Então, dentro do conceito de transmissão, o vidro ele tem 100% de transmissão em relação à luz visível. Então, por isso que a gente enxerga através do vidro. Já o ultravioleta, ele não é absorvido ele é absorvido pelo vidro. Ele não passa pelo vidro. Ultravioleta B, ultravioleta A passa. E assim é para toda a matéria. Toda matéria, na sua leitura óptica, ela tem um coeficiente de transmitância, ela tem um coeficiente de absorção, ela tem um coeficiente de transmissão, ela tem um coeficiente de espalhamento. Isso é regra. Quando nós vamos nos bronzear, nós temos, por exemplo, o UVA é que ativa o melanócito a produzir melanina. Quando a gente fecha esse conceito, é que o UVB ele está entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Se você for para a praia às 9 horas da manhã, você se bronzeia.
Isso significa que não é o VE, o VA, o VB que te bronzeia, é o VA que te bronzeia. Tá? Então, de novo, coeficiente de absorção. Cada cor de luz vai ter uma ação específica sobre a matéria. E aí o que acontece quando eu dou o tiro no olho do meu paciente? Aqui na frente não tem nada que absorve, ele passa direto, se não é absorvido, ele não é transformado em calor. Lá no fundo dos olhos, ele é absorvido, lá na retina. Ali ele é transformado em calor. Ali ele vai queimar. Quem já fez essa cirurgia, sente um cheirinho de churrasco, um cheirinho de carne queimada mesmo. E é exatamente isso, ablacionou o fundo do olho desse paciente aí, a retina do olho do paciente, tá? Quando ele passa aqui pela frente, ele não é absorvido, da mesma forma que o infravermelho lá no cosmo também não é absorvido, ele não é calor, ele não é calor aqui na frente dos meus olhos. Lá no fundo é absorvido, lá no fundo é onde ele vai produzir esse calor e vai queimar. E a quantidade de energia ali é alta. Por isso que a gente explica como pode passar fogo na frente do meu olho aqui, não fazer nada e lá no fundo fazer. É este o conceito, dentro da fototermólise seletiva. Foi uma teoria muito boa para a gente. Já o laser de baixa potência, nós temos uma outra visão. Tá? Enquanto alta potência é absorvido em sangue, melanina e água, são os principais cromóforos para o laser de alta potência, sangue absorvido até 600 nanômetros, a melanina de 600 a 1200 e água acima de 1200. Esse é o nosso conceito para laser de alta potência, tá? A grosso modo. Então, quando nós formos falar de tratamento em pele, essa é a minha visão. Tá? Eu usando um laser do comprimento de onda de 800 nanômetros, eu vou ter baixa absorção em água, baixa absorção em sangue e alta absorção em melanina. Esse laser, então, é bom para a gente fazer uma depilação. A melanina que está na papila vai absorver essa luz, absorvendo essa luz vai ser transformado em calor. Esse calor que vai ser absorvido ali pela melanina que está formando o fio, esse calor que está ali, ele vai irradiar ele vai ser, na verdade não é radiação, ele vai ser transmitido para a papila, a célula especializada que forma o fio. E aí queima essa célula especializada e o pelo não nasce mais, na sua maioria. Esse é o conceito. Portanto, se o pelo for branco, ele não vai absorver, ele não vai ter o coeficiente de absorção dele nesse comprimento de onda. E aí, esse laser não vai fazer mais efeito. Então, tudo gira em torno disso aí. Da mesma forma, eu posso concluir que se essa pessoa estiver bronzeada ou o fototipo dela for alto, nós também não conseguimos fazer a depilação, porque nós vamos queimar a pele dessa pessoa, e não só a melanina que está ali na papila formando aquele fio, ok? O laser de baixa potência, o laser terapêutico, é uma outra ideia, um outro conceito. A gente já não tem a visão mais sobre água, sangue e a melanina. Aí nós estamos já o que a gente chama de os fotoaceptores e fotorreceptores. Os fotoaceptores são aqueles que não são específicos para reagir com luz. Só que se eles absorverem luz, a ação dele vai ser mais eficiente. Vai otimizar o processo deles. Tá? Exemplo de fotoaceptor. Citocromo C oxidase. A função dele não é absorver luz. A função dele é lá no terceiro estágio, na fosforização oxidativa, na cadeia de transporte eletrônico, dentro da respiração celular, no último estágio da respiração celular, ele produzir a adenosina trifosfato. É o momento da respiração celular onde mais se produz ATP. Citocromo C oxidase, o óxido nítrico, o mastócito, o NAD, nicotinamida, adenina dinucleotídeo, o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, são todas moléculas que não precisam de luz para fazer suas funções, só que eles absorvem. Absorvendo essa luz, vai otimizar o processo. Então, esses são os fotoaceptores. Depois nós temos os fotorreceptores. Os fotorreceptores, eles são específicos para agir com luz. Tá? Então, ele só tem função absorção de luz. Um a gente já citou aí,
o melanócito. O melanócito tem a função de absorver luz. E a função dele é só em relação à absorção da luz. Nós temos a rodopsina, a bactéria rodopsina, estão nos nossos olhos. Tem a clorofila. Tá? Então, essas são moléculas que são específicas para reagirem com luz. Dentro do nosso organismo, nessa luz sendo absorvida, aqui nós já estamos falando de laser de baixa potência. Quando essas moléculas absorvem essa luz numa intensidade baixinha, pequena, que a gente está falando aí, uns aparelhos para fazer a laser terapia tem que girar no máximo em torno de 100 miliwatts de potência. Com 200 miliwatts, por exemplo, a Bergel encontrou bloqueio de ação enzimática, quebra de ligação proteica, eu já tenho um aumento de temperatura que vai acima de 1 grau. Se eu aplicar isso no meu organismo, em mim, ser humano, nós vamos conseguir um efeito rebote. A fisiologia, dentro daquele sítio que eu estou irradiando, vai ter problema. A gente vai ter, nós vamos ter, como que eu diria, eu vou parar o sistema em vez de otimizar. Esse é o efeito retorno. Eu vou ter uma fotoinibição, tá? Além de causar danos. Muito bem, esse é o laser de baixa potência em relação à potência. Nessa quantidade de até 100 miliwatts, eu consigo irradiar um tecido e eu consigo produzir um resultado. É muito visível isso. Todo processo que eu trabalhar com essa quantidade de energia, nós vamos conseguir essa fotomodulação. Então é errado a gente falar que o laser é fotoativador ou bioativador. Não, ele é modulador. Eu consigo ativar processos. Quando eu estou trabalhando com laser, como que eu vou ativar esse processo? Eu consigo ativar processo de, por exemplo, uma cicatrização. Eu consigo inibir processo, como, por exemplo, um queloide, uma cicatriz hipertrófica. Como que eu faço isso? Eu trabalho com laser. Isso é uma lei que chama lei de Arnold-Schulz. A lei de Arnold-Schulz diz que até 4 joules eu ativo o processo. É uma fotoativação. Acima de 4 joules, eu estou fazendo uma fotoinibição. Então, se eu aplicar 5 joules, eu estou inibindo. Se eu colocar 4 joules numa cicatrização de uma ferida, eu estou ativando essa ferida. Eu estou acelerando o processo de cicatrização. Se eu colocar 5 joules nessa ferida, eu já estou retardando o processo de cicatrização. Tá? Então, esse conceito a gente precisa respeitar e isto é uma lei. Chama Lei de Arnold-Schulz. Tá? Por quê? A quantidade, muita energia dentro de um processo, eu vou liberar alguns sinalizadores alostéricos. O que são isso aí? São aquelas enzimas, algumas moléculas, até um átomo de hidrogênio que tem ali, essa alteração na consistência líquida de um tecido, ele já é um sinalizador para falar para essa célula, para trabalhar. Por exemplo, a adrenalina, se você tiver muito adrenérgico, o seu coração vai bater mais rápido, a pupila dilata, tudo isso aí sob o comando de um sinalizador, no caso aí a adrenalina. Quando eu trabalho com mais de 4 joules em cima de um processo, esses sinalizadores vão falar para essa célula, para trabalhar. E aí eu vou ter uma fotoinibição, ou uma bioinibição. Tá? São leis que a gente precisa respeitar. Então, a Tina Caru, ela é a profissional que desvendou o caminho de absorção do fóton na respiração celular, que é essa que eu falei do citocromo C oxidáceo. E ela colocou isso de uma forma bem didática. Acontece 3 eventos quando nós aplicamos o laser. Dentro desses eventos a gente tem efeitos primários, secundários e efeitos diretos, e efeitos clínicos ou terapêuticos, primários ou diretos, secundários ou indiretos e efeitos clínicos. Dentro dos primários, nós temos 3 efeitos: efeito químico, o fotoquímico, o efeito fotoelétrico e o efeito fotoenergético. O efeito fotoquímico são as alterações químicas, as reações químicas que são produzidas pela luz dentro do nosso tecido. O efeito fotoelétrico é a bomba de sódio de potássio. Quando a nossa célula está entrando numa patologia, ela acaba absorvendo essa luz
ali e eu tenho algumas consequências em relação a isso aí. Essa polarização acaba sendo complicada e a luz não é a luz sendo absorvida, eu mando o sódio para fora e eu mantenho a polarização dessa célula ali. Fica bem o tecido ali. Se isso não acontecer, essa célula começa a parar de respirar. Eu começo a inibir as reações que eu tenho ali. E depois o efeito fotoenergético, que é de Alexandre Gurvitz, de 1923. O Alexandre Gurvitz ele fala que, dentro desse efeito fotoelétrico, uma célula manda um sinal extremamente débil para outra do que está acontecendo com ela ali, e a outra responde junto com ela. Onde eu aplico isso? Eu fiz uma cirurgia uma vez, acompanhei uma cirurgia na África, e uma paciente, depois de uma cirurgia muito demorada, começou a ter espasmo muscular no rosto. E eu comecei a aplicar o laser no ponto que estava tendo espasmo. Aplicando esse lado, o espasmo parou. E parou o outro lado também. Eu não irradiei o outro lado. Esse é o efeito fotoenergético. Então a luz, ela tem uma ação à distância de onde você está aplicando. Levantamento já foi feito. Se você aplicar o laser no herpes, no lábio superior, e não aplicar no inferior, a mesma velocidade de cicatrização do lábio superior, onde foi irradiado, vai ocorrer também no lábio inferior, onde não foi irradiado. Essa é a lei esse é o efeito de Alexandre Gurvitz que a gente tem nesse processo. E depois, sendo absorvido, nós vamos ter outros. O resultado dele, no secundário, esse está dentro do primário, no secundário, nós temos o efeito de ativação da microcirculação e produção de energia da nossa célula. Tá? E nos efeitos clínicos, nós temos analgesia, nós vamos ter fotomodulação inflamatória, né? É errado a gente falar fotoinibição, a gente está trabalhando na resolução inflamatória. Nós vamos trabalhar na produção de energia da nossa célula e também nós vamos trabalhar na drenagem. Toda vez que você aplica o laser em qualquer lugar, você drena, você vai acelerar o processo de drenagem. Então, a gente acaba concluindo que a laser terapia, ela tem uma ação fisiológica muito ampla, ela é muito mais complexa, nós estamos mexendo com fisiologia. E tudo isso acaba beneficiando o nosso organismo. Então é bom lembrar bem disso aí. A luz não é fotoativadora, ela é fotomoduladora. Esses protocolos têm uma série de variâncias de aplicações que a gente vai trabalhar. Então, se esse laser ele tem uma ação anti-inflamatória, ao se fazer qualquer procedimento que precise de inflamação, eu não posso entrar com esse laser naquele momento, porque ele vai inibir aquele processo inflamatório. Como, por exemplo, no caso de um peeling. Se eu preciso de um peeling se eu preciso de inflamação num peeling para que esse processo produza o colágeno, o laser tem ação anti-inflamatória, eu vou inibir um processo ou outro, eu tenho que respeitar. Aí eu preciso entender do processo. A primeira fase da inflamação dura 48 horas, é a fase líquida, eu não posso entrar com laser. Eu vou entrar com laser 48 horas depois. Tá? E 48 horas depois, quer dizer, no quarto dia, depois desse segundo dia aí, nós temos a formação do colágeno tipo 1 e 3. Ali eu tenho que entrar com laser de novo. Tá? Então eu não posso entrar no primeiro momento. Isso para as inflamações que vão de leve a moderada. Quando a inflamação é intensa, eu posso entrar com laser que eu não vou interferir em nenhum resultado, vou só otimizar, como é o caso do peeling de CO2 fracionado, por exemplo. Vai ser o mesmo resultado. Tá? Se eu entro com um processo de peeling para manchas, aí eu posso entrar com laser imediatamente. E tenho, porque inflamação aí não me interessa. Tá? Da mesma forma, em queloide. Num protocolo normal, nós fazemos 10 sessões no pós-operatório. Num protocolo para quem tem queloide, nós fazemos 15 sessões. Tá? Esse protocolo eu montei em cima do empirismo, trabalhando com meus clientes de pós-operatório. E eu nunca tive um queloide trabalhando com a laser terapia. Esses que são os conceitos que a gente pode passar. Tá bom? O Einstein, ele foi um dos responsáveis pela física do laser. O Myman, em 1960, ele fabrica o primeiro laser, né? O Andrew Mester, ele é considerado o pai da laser terapia.
Em 1967 ele publica o primeiro trabalho, mas ele já estava trabalhando com laser terapia desde 1963, no trabalho dele lá. E eu diria então que, a grosso modo, a gente pode resumir o laser dessa forma, tá? Então, o laser de alta destrói, o laser de baixa reconstrói, ele restabelece a homeostase, né? Nós temos o laser de baixa potência sendo fisiológico, enquanto o laser de alta potência ele tem ação de destruição do tecido aí no processo. Eu acredito que assim, genericamente, isso é que a gente poderia tratar sobre a diferença que tem entre laser de alta e laser de baixa e a composição da luz, né? A luz do laser ela é monocromática, ela é coerente e ela é colimada. São esses três aspectos que a gente tem na luz do laser. Por isso que ela consegue algumas coisas bem mais efetivas, tá? Num corte de cirurgia plástica, por exemplo, quando eu preciso de uma coisa mais específica, mais especializada, eu não uso LED. Há uma diferença entre luz LED e luz laser. Luz de LED é uma lâmpada como outra lâmpada qualquer. O LED que está no semáforo lá na esquina é o mesmo LED que é usado na terapia, nos equipamentos de terapia com LED. Ele não tem nenhuma característica diferente de uma lâmpada da loja, de uma lâmpada incandescente, fluorescente, fosforescente, da luz do sol. É a mesma coisa. O laser não, ele é coerente. Quando o Maiman descobriu o laser, ele não falou, eu descobri o laser, ele nem tinha colocado o nome ainda. Ele falou, eu descobri a luz coerente, eu consegui fabricar a luz coerente. E a luz coerente nada mais é que uma luz que cada fóton, que é a menor parte da luz, é como se fosse um fóton daquele, um soldado numa parada militar. É toda organizada. Isso a gente entra na quântica. Por exemplo, o laser vermelho tem 4 vezes 10 elevado a 14 Hz. É o passo que aquele soldadinho está dando lá no exército, tá? Esse Hertz, isso acaba dando uma leitura quântica para o meu organismo também. Vocês sabem que nós temos as ondas mecânicas, no caso aí ultrassom, nós temos a onda eletromagnética, que no caso luz, e nós temos a onda da matéria. Isso é novo, a física quântica que colocou isso aí. Significa que a matéria também tem seu Hertz. E nós trabalhamos com Hertz em cima de Hertz. Trabalhamos com energia em cima de energia. A física quântica diz que matéria não existe. Matéria é um compensado, aglomerado, aglutinado de energia. Uma condensação de energia. Pela leitura da física quântica. E a matéria também tem seu Hertz. Então, essa leitura coerente da luz que só o laser tem, nós vamos produzir esse aspecto que a gente desconhece ainda. Nós sabemos que tem o resultado, mas é muito desconhecido. Tem muito protocolo errado de gente fazendo, que nessa da inflamação é um que eu estou passando para vocês agora. Tomara que isso fique conhecido o mais rápido possível. A laser terapia, ela acaba sendo aplicada em todos os processos, entendendo que todo processo eu preciso de energia e ela é uma energia saudável, nas cores de luz certa que eu estou usando, né? Eu vou conseguir melhorar tudo. Então, tenha eu um laser de alta potência, tenha eu um bisturi na mão, tenha eu a habilidade para fazer procedimentos invasivos. O laser terapêutico, ele tem que ficar ali. Ora como bombeiro para apagar incêndio, e é incêndio mesmo, quando eu entro uma luz pulsada, eu queimei a pele do meu paciente, eu entro com laser para restabelecer o tecido ali. Ora ele entra com uma terapia, que eu vou tirar a dor da coluna da pessoa, vou fazer nascer cabelo, eu vou trabalhar em cicatrização, eu vou trabalhar em rejuvenescimento, nós vamos trabalhar em N processos aí. E tem uma coisa muito legal, cada dia aparece uma, né? Do ILIB. ILIB é do acrônimo da língua inglesa, que é Intravascular Laser Radiante of Blood. Excelente para a nossa fisiologia como um todo. Os efeitos do ILIB no nosso organismo vai trabalhar na inflamação sistêmica, que é conhecido como inflamação crônica silenciosa. Eu desinflamo o organismo e todo mundo é inflamado, né? Quer dizer, essa técnica é fundamental para isso. Eu vou trabalhar combatendo o radical livre, da ação da luz sobre 3 enzimas, superoximutase, catalase peroxidase, ceruloplasmina. São enzimas que trabalham em combater radicais livres dentro do nosso organismo, tá? E eu também vou trabalhar numa enzima chama prostaciclina PGI2, que é um antiagregante plaquetário. E na propriedade hemorreológica da hemácia, a hemácia vai ficar mais molinha, mais fofinha.
Isso vai ocasionar uma reperfusão sanguínea no meu organismo. Então, eu tenho todas as células do meu organismo oxigenadas, todas as células do meu organismo mais nutridas, porque chega melhor sangue ali, com mais facilidade. Eu tenho a desinflamação do meu organismo como um todo, e eu tenho a resolução inflamatória sistêmica também bem estabelecida. Essa técnica LIB é pano de fundo de todo mundo que trabalha com laser. Todo mundo. Eu faço laser terapia. Se eu fizer ou não fizer, eu estou fazendo LIB no meu cliente. Tá? Obrigado.